finalmente assisti o primeiro episódio da terceira temporada de Primal. E que episódio, pô! Nossa, pra mim não perdeu nem um pouco da qualidade. Esse episódio foi absoluto cinema. O episódio começa com um velho xamã acordando numa vila em chamas. A Vila da Mira, que foi atacada por umas criaturas que usam uns crânios de macaco. O xamã, então, puto da vida, ele começa a fazer um ritual sinistro usando o corpo da criatura morta. E principalmente o seu coração. Ele acaba criando um coração verde e vai até um local onde eles colocavam os mortos. E adivinha onde especificamente ele vai? Exatamente para onde o corpo do Spear está, que ele revive usando um ritual sinistro. E aqui, Spear não é mais o Kratos das cavernas. Ele se torna praticamente o Spawn das cavernas. Mas eu vou explicar o porquê mais pra frente. Agora, com o xamã controlando o Spear, ele ordena que ele invada o local onde as criaturas vivem e acabe com todas elas. Eles chegam no local e é um verdadeiro massacre. Apesar do Spear ser um morto-vivo agora, ele ainda continua muito forte e as criaturas não conseguem de jeito nenhum bater de frente com ele. Porém, uma delas, a última delas mais especificamente, percebe que o xamã controlava o Spear. Então, ele vai lá e dá cabo do velho. Tá achando que eu sou idiota, seu filho da puta? E o Spear acaba se libertando do controle mental. Mas apesar de estar livre, o Spear agora, ele não se lembra mais quem ele é. Ele está completamente perdido. Ele então começa a vagar sem rumo pela floresta. E quando ele chega perto de um lago, as criaturas fogem. Criaturas grandes, como se ele fosse uma criatura profana. Menos uma. Um crocodilo que tenta dar cabo dele, mas ele mata o crocodilo bem fácil. Depois de matar o crocodilo, ele sai do lago e fica parado com a mesma expressão neutra, quase como se de certa forma ele continuasse morto, até que ele ouve um barulho vindo da floresta, o que faz ele voltar a se movimentar. Ele vaga pela floresta enquanto uma chuva pesada cai. Uma enchente então se inicia e o Spear vê uma pessoa sendo arrastada pela água. E aqui, lembra que eu falei que o Spear estava mais para um spawn nessa temporada? Aqui está o motivo. Além da aparência toda deformada de cadáver e perder a memória, agora o Spear também tem visões de quem ele já foi um dia. E nisso, ele acaba lembrando da vez que a sua filha acabou sendo morta pelo dinossauro. O que faz ele estranhamente querer ajudar o cara. Eu acredito que ele não exatamente sabia quem era a menina, mas a sensação, a memória fez ele querer ajudar o cara, quase como se ele quisesse proteger a menina. Nisso o Spear consegue salvar ele, porém ele, após ver o Spear, fica com medo e sai correndo pela floresta. O Spear acaba parando ele no meio do caminho e ele, vendo que o Spear não queria fazer mal a ele, acaba ficando de boa. E o Spear vê que ele é extremamente deformado, mas não como um cadáver, é como se fosse uma doença que ele tem. Nisso, ele acaba levando o Spear para o seu acampamento, que ficava no meio de um deserto. Lá, as outras pessoas também ficaram com medo do Spear inicialmente, mas após verem que ele era de boa, eles acabaram acolhendo ele também. E elas eram extremamente deformadas também, algumas tinham até como se fossem umas escamas. Era um povo bastante doente e ferido, alguns até faltando dedos. Eles então dão uma moradia pro Spear, numa cabana, e lá ele acaba vendo um escorpião. E nisso ele tem um vislumbre novamente do passado, quando a Mira começou a desenhar na areia. Ele começa a desenhar na areia também, porém esse momento tranquilo dele é interrompido quando uns homens montados a cavalo invadem um acampamento e começam a matar todo mundo. O Spear, vendo aquilo, ele acaba tendo outro vislumbre de quando a sua filha morreu por arrombadossauro. Ele então parte para cima com tudo dos homens, que não tem chance. Ele acaba com os caras. Em um certo momento, ele derruba o cara do cavalo, mata ele e acaba ficando em cima do cavalo, que toma um susto e começa a correr com o Spear em cima. Nisso, ele tem outro vislumbre de um homem com uma lança
montado em cima de um tiranossauro. Os homens continuam atacando ele então acaba com quase todos eles. Os últimos 2 acabam fugindo com medo dele. Nisso, o espia novamente fica parado com aquela expressão neutra, observando os homens fugindo. O seu novo amigo então acaba chamando ele de volta para o acampamento. E quando ele começa a seguir ele, de repente, ele ouve um som muito parecido com um rugido de uma tiranossauro. Então, ele começa a rugir de volta como um animal e novamente começa a caminhar. Dessa vez, em busca daquele som. E assim, o episódio acaba. Pra mim, esse começo de temporada foi excelente. Eu gostei muito do que eu vi. Se a temporada inteira ficar nessa qualidade, pra mim essa vai ser a minha temporada favorita. Não falo nem brincando. E novamente queria falar aqui de como eu acho a arte de Primal muito bonita, pô. Que desenho lindo, pô. Pra mim, tem cena que parece que foi tirada de um quadro. É muito bonita a cena que começa a chover e a floresta começa a ter uma enchente. Pra mim, Maria, que cena bonita, pô. E não teve tantas cenas de ação nesse episódio, mas as que teve, pra mim, foi muito boa. Eu gostei muito desse começo de temporada. Amanhã, se tudo der certo, eu posto o resumo do segundo episódio, que pelos trechos que são soltados no YouTube, aparentemente vai ser absoluto cinema também. Tô muito empolgado com essa temporada, espero que ela seja muito boa do começo ao fim. Mas é isso, eu vou ficando nessa. Por favor, se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreva, por favor. E eu vou ficando por aqui. Falou!